Oi, clã, sejam muito bem-vindos ao Místicos pelo Mundo. Eu sou Naina Fortes e hoje o nosso episódio está mais que especial. Nós vamos conversar com ela, que é designer e é terapeuta de ambiente. Ela tem um olhar diferente para o ambiente e para casa e ela acredita que esses espaços são extensão da nossa alma. Vamos lá conhecer comigo essa história? Alda, gratidão por você ter aceito o nosso convite de participar aqui no Místicos pelo Mundo e trazer essa sabedoria. Eu quero muito que você comece contando a sua história. Como foi que tu iniciou essa caminhada de ser design e ter esse olhar diferente para os espaços e para o ambiente, de trazer bem-estar, qualidade de vida e autoconhecimento? Eu quero agradecer por esse convite e parabenizá-la, porque eu achei interessantíssimo, né? Porque o que acontece? Cada episódio desse, você fala de uma pessoa, de uma experiência de vida, né? E a história ela é nosso lastro, é que dá força. Então, fiquei apaixonada. Gratidão. E é um prazer imenso estar aqui. Então, como tudo começou? Olha, eu criança, né? Eu sempre senti o ambiente de uma forma diferenciada. Eu sempre tive essa sensibilidade para o ambiente. Sim. E começou com a minha mãe, que comprava revistas, tinha assinaturas de revistas, né? Todo tipo de revista. Aí tinha Bons Fluidos, Sim. né? E tinha Casa Jardim, tinha arquitetura. E eu fui me apaixonando. Ela já estava me trabalhando para isso, né? E com essa revista Bons Fluidos, eu fui tendo acesso um pouco da espiritualidade, dessa outra visão, né? E aí eu fui me apaixonando cada vez mais, mas na realidade eu comecei foi fazendo decoração de eventos, de festas. Sim. Eu com 12 anos, eu já fazia festas para casa mesmo, né? Arrumava, tive sempre esse cuidado de olhar, de cuidar das pessoas através do ambiente. E aí eu fui me trabalhando, me mudei da minha cidade, muito jovem, com 15 anos, para cá e fui fazendo os cursos e fui dando seguimento. A princípio não era para trabalhar nada nessa área, era para ser realmente professora. E hoje eu até digo que eu sou uma professora que ensina as pessoas que o ambiente é você, que o ambiente reflete a tua alma. Porque em cada projeto que eu faço, em cada trabalho, né, consultoria, eu estou levando esses ensinamentos, esses conhecimentos e também de tudo isso que eu tenho vivenciado até aqui. Porque eu procurei me trabalhar e procuro me trabalhar porque eu acho que todos nós estamos aqui para a evolução, para evoluir. Eu quero ser uma pessoa melhor a cada dia. E tudo isso, todos esses conhecimentos, todas essas experiências que eu passo na vida, né? Eu tento colocar isso no meu trabalho, porque eu acho que só o conhecimento sem prática não faz sentido. Então eu procuro ir colocando isso no meu trabalho, porque não tem como tirar espiritualidade de design de interiores, eu não consigo ver. Então eu fui me aprofundando, fiz vários cursos, né? Que a gente chama de medicina do ambiente. Sim. E isso eu vou colocando. Então, como geobiologia, eu vou colocando. E cada experiência, cada cliente eu entendo que é um campo de energia que chega para mim. Claro que esse campo tem a ver com o meu, porque Sim. senão não chega. Só chega cliente até onde eu fui. Porque às vezes a pessoa quer fazer algo, quer ser algo, mas ela não conseguiu experienciar. Então não tem como ser coerente, né? Então eu vou colocando todos esses conhecimentos, né, a serviço da vida, porque eu acho que isso é um propósito que eu tenho. E como eu também tenho um certo conhecimento, né, de astrologia, numerologia. Ai, que maravilha! E aí eu descobri, né, que a minha
energia psíquica é a energia do 6. E o 6 fala disso, né? De casa, de casa lá, né? De harmonia, de amor. De cuidado também. De cuidado, porque o 6 fala do amor. Isso. Né? Claro que o 6, a gente sabe que tudo tem o positivo e o negativo. Sim. Então, o 6 na positividade, né? No positivo é o amor, é o cuidado, é a harmonia, é a beleza. Eu não consigo viver sem não ser arrodeado de beleza, né? Tentar treinar o meu olhar para o belo, porque é isso que vai te aproximando, pelo menos para mim, o que eu entendo, né, de espiritualidade. O belo vai te aproximando de Deus, porque Deus tá nas flores. Tipo, quando eu olho para uma flor e eu vejo tanto de flores que tem, cada uma com seu jeitinho, né, com seu formato. Então, isso vai me trazendo esse Deus que está dentro de mim, que eu acredito, né? Porque às vezes a gente foi ensinado, né, através das religiões, muitas vezes, que Deus é uma coisa que está lá fora. Não, Deus está aqui. Só que a natureza vem te mostrar isso, né? Então, assim começou minha jornada, né? Através de algumas questões minhas que eu fui resolvendo, e cada questão, cada desafio foi me trazendo mais, fui procurando acessar conhecimentos, porque eu entendo que o autoconhecimento são ferramentas para você lidar com os desafios, para você aumentar o seu nível de consciência. A cada nível de consciência vem outras coisas. E aí é isso, até você, porque se você não tivesse desafio nenhum, não tinha nenhum propósito você estar aqui. Então eu entendo isso, né? E aí eu sou apaixonada pela casa, eu sou apaixonada pelo que ela traz. Sim. Né? Ela mostra pra gente tantas coisas nossas que a gente não quer ver, né? Então eu vou dar um exemplo. Cada parte da nossa casa, ela fala de algo específico que está relacionado a alguma área da nossa vida. Então, a nossa casa, uma casa harmônica, ela precisa que os elementos estejam em equilíbrio. Então, vamos aqui. Quando você tem vazamento, vazamento fala do quê? Do nosso emocional. E fala também da parte do dinheiro. Então, teve problema de vazamento, muitas das vezes está ligado a isso. Às vezes você traz essa questão de liquidez, né, que é a questão financeira, que está ligada até o sistema familiar. Então a casa também é um sistema e ele vai te mostrando. Sim. Então não existe. Aí às vezes você tem um vazamento, não é só isso. Claro que teve o vazamento, você precisa olhar para aquilo, consertou, você já vai fazendo esse ajuste. Sim. Claro que você tem que olhar para o seu lado também financeiro, mas aí você já vai fazendo. Então tem muitas coisas que estão ligadas na nossa casa que nos dá sinais sobre a questão do financeiro. Sim. Tipo, a cozinha, porque a cozinha é a nossa área da prosperidade. Então você está com o fogão, que o fogão não está funcionando direito. O fogão, a boca do fogão representa o quê? As entradas de dinheiro na nossa vida. Sim. Então hoje tem muitas pessoas que não fazem refeições em casa, não ligam o fogão. Então se eu não ligo o fogão, aquilo ali está parado. Então a casa, eu sou apaixonada porque a casa nos mostra. É como a nossa casa, corpo, que é mensageira de quando a gente está com algum problema de saúde, ela vem te mostrar. Olha para isso aqui, se você está com problema de estômago, o que significa o estômago? Você tem que trabalhar o teu emocional, tem que trabalhar o comportamento para você. Não basta você só ir no médico e tomar o remédio. Se você não fizer esse alinhamento, né, com essa questão da mudança de comportamento, mudança de mentalidade, você vai ficar voltando. Então, é um universo riquíssimo. A casa, ela está sempre nos mostrando que o que está dentro de você, ela vai expressar, ela é teu espelho. Sim. Porque o nosso o invisível antecede o visível.
Então, a casa é uma casa, pelo menos na minha concepção, é espiritual. É isso que eu ia te perguntar, assim, você falou que desde criança você já tinha essa sensibilidade, né, de olhar diferente para os ambientes, mas em que momento, assim, que tu sente que na tua vida tu conseguiu olhar para o ambiente com essa perspectiva espiritual, com essa dimensão espiritual? Você já entrou na faculdade com esse olhar, tu já trouxe isso ou isso foi despertando ao longo da tua caminhada? Isso foi sendo despertado ao longo da minha caminhada. O que eu tinha muito, assim, que eu já tinha intuitivamente, era essa coisa do cuidado com a casa. De cuidar da casa, de levar beleza para casa. Então, eu fui... Tudo que eu fazia ia nesse direcionamento. Sim. Eu sempre fui muito ligada à beleza. Aqui, beleza, eu não estou falando de padrão. Claro que em algum momento da minha vida, eu tinha um padrão de beleza. Hoje, isso já mudou. Porque até na coisa que a gente diz que é feio, tem o belo. Tem o belo. Isso é só uma questão de você mudar esse olhar. A gente sabe que a gente tem as crenças limitantes, né? Que isso vai sendo introduzido na nossa infância, pela maneira como nossos pais... ver o mundo, as pessoas que estão à nossa volta. Então, isso tudo vai te influenciando. Então, a princípio, eu tinha um padrão de beleza. Aquilo que era fora do padrão, eu entendia como um não belo, né? Mas Sim. Hoje, com a minha caminhada, né? Cada dia mais ampliando esse meu olhar, eu vejo belo até em coisas que antes eu jamais poderia imaginar que eu ia ver, né? E eu acho que essa visão, quando você amplia a nossa visão e olha para a natureza, ela está aqui para nos ensinar. Pelo menos, eu tenho uma conexão que isso desde criança, porque eu lembro que na minha infância, eu andava, que chama lá na minha cidade do interior, chamava os quintais, né? Sim. Eu, quando menos esperava, eu ia para esses quintais, então tinha essa conexão, né, com a natureza, e a natureza me ensina todo dia, quando eu olho aqui no meu jardim, né, que cada planta tem um formato, cada planta tem um jeito, e cada uma tem uma beleza única. Então, não existe essa coisa de feio. O que existe é nossa mente limitada, de ficar julgando, que, por sinal, o julgamento é uma atitude que simplesmente fecha o fluxo de vida para a gente. Quando você julga, na hora que eu julgo, tem uma cisão com o Deus, com o divino. Sim. Por quê? Porque Deus não julga ninguém. E tem até que nas religiões fica dizendo que ele castiga, que ele faz isso, faz aquilo. Que ele pune. Que ele pune. Não. Porque o sol é essa representação também de Deus aqui. E o sol não diz assim, hoje eu não vou brilhar para essa pessoa. Eu só vou brilhar para essa outra. Então, não existe essa coisa de que um está certo ou está errado. O que existe é que eu tenho uma visão de vida, você tem a sua visão de vida, cada um tem no seu processo natural, e eu posso agir de outra forma, mas não posso dizer como é que você tem que agir. Então, o julgamento é uma coisa que a gente precisa estar atenta, porque não é fácil, porque a gente tem uma tendência de julgar por conta de essas crenças. Sim, toda uma estrutura, né? Essa estrutura que foi sendo colocada. E aí, quando você julga, muitas das vezes você está com um fluxo de prosperidade parada porque você está criando esses buracos energéticos. Porque na hora que você julga, você não se conecta com esse fluxo. Então, se eu não estou conectado com o fluxo, eu estou o quê? Na densidade. Então, não julgue. O julgamento e o apego. A gente também tem essa coisa de estar apegado às coisas. E não é só apegado a coisas ruins, mas a coisa boa. Porque a vida tem uma lei no universo que é a lei da impermanência. Sim. Tudo está mudando o tempo todo. E como é que você quer permanecer na mesmice? Né? Então não dá para isso. E a casa, como ela é linda, porque ela vai mostrando quando é que a gente tem apego. Por quê? Quando você está juntando um monte de coisa, você está apegado àquilo.
Aí a gente tem que se perguntar, por que eu estou acumulando isso? Isso tem sentido eu acumular? Eu vou usar algum dia? Se eu não for usar, tem que liberar. Tem que liberar, porque se não libera, aquela energia fica parada. Se está parada, ela está causando bloqueio energético. Isso significa que vai causar bloqueio na tua casa e, consequentemente, na tua vida. Exatamente. Uma coisa que você está falando aí, eu estou me perguntando. Você falou que a casa é a extensão da nossa vida, da nossa alma, é o reflexo, né? O espelho, o reflexo da gente. Então, assim, o que a casa, ela reflete o seu morador, o seu dono? Você falou da questão do fogão, né? Quando a pessoa não está muito ali preparando o seu próprio alimento ou cozinhando, acendendo o fogo. O que a casa, quando você olha para uma casa, o que essa casa ela pode representar o dono? A casa, ela vai representar o dono em todos os níveis. Porque se você chega numa casa, se você olha como é a distribuição dos móveis, ali está falando o comportamento da pessoa. Se é uma pessoa que é mais expansiva, né? Se é uma pessoa mais aberta, a primeira coisa que você vai chegar na casa, o sofá está como se estivesse de braços abertos. Se é um sofá que fica de costa para quem entra, ele está fechado, ele não quer interação. Nossa! Então a casa, ela vai te mostrando coisas que você não se percebe. Tipo, porque a nossa sala representa o social. Sim. Então, se representa o social, e você tem na sua sala um sofá que fica de costa para quem entra, o que está querendo dizer? Que eu não estou aberta. Mas é verdade ou é mito a questão de quando o sofá está de costas para a porta de entrada, atrapalha a prosperidade entrar? Não é mito, é verdade. Verdade. Por quê? Porque a gente tem que olhar para casa assim. Se você chega na casa e tem um sofá que está de costa, ou tá atravancando o fluxo, porque o que é o fluxo da prosperidade? É energia. Energia. Tudo no universo é energia. Tudo. Sem exceção. Até aquilo que você acha que está parado ali é energia. Então, se tem um objeto que está travando, esse fluxo não vai entrar como deveria. Então ela está fechada, é uma pessoa fechada, mas é fechado praticamente para toda a energia. Pode, sim. Porque a prosperidade não é só financeira. Sim. Prosperidade é uma coisa bem mais ampla. Então, provavelmente, essa pessoa podemos, não sei se é essa palavra, trazendo desequilíbrio ou adoecimento para a vida dela, em consequência, várias áreas da vida. Mas, lógico, porque se eu estou fechada, digamos, na sala, se é a sala, na casa, a gente tem um mapa que a gente vai olhar a casa. A casa tem 9 áreas. Sério? 9 áreas. Então, a casa vai falar do eu, que é o teu trabalho, que é o teu eu mais profundo. Sim. Que é a tua essência, como você se coloca, né? Vai ter uma área da família, vai ter uma área dos amigos, que é a espiritualidade, e dos teus amigos, mas pessoas, porque quando a gente fala aqui em amiga, a gente fala em pessoas que vieram para te ajudar a ser quem você é, Sim. a te ajudar a realizar o teu propósito. E tem os amigos espirituais. Pelo menos eu tenho os meus, né? Eu também tenho os meus. Eu vivo cercado deles, né? E aí vai ter a área da prosperidade, vai ter a área das relações. As áreas das relações não fala só da relação de casal, mas todos os níveis de relação. Primeira relação, qual é? A minha comigo mesma. Sim. Então, se tem algum desbloqueio em uma dessas áreas, é como o corpo. O corpo é um sistema. Se qualquer órgão teu tem um problema de saúde, você precisa, como é que se diz? Equilibrar, porque senão vai desequilibrar todo o sistema. Porque, assim, todos temos uma função que é importante, mas o todo em primeiro lugar sempre. Então, a casa também é isso. Tudo que atua na casa, atua no nosso local de trabalho. No geral, aonde eu posso constatar da minha experiência de 29 anos
trabalhando com isso. Claro que assumindo mesmo essa parte energética dos ambientes, talvez 10 anos, né? Mas essa experiência minha, que eu já tenho de 29 anos, já é uma experiência considerável, né? Claro que todo dia eu estou aprendendo, mas assim, quando a gente detecta na casa uma questão, digamos, uma questão de prosperidade financeira, Sim. você vai lá no ambiente da pessoa de trabalho e ela vai estar exatamente naquela área. Aí eu vou te dar um exemplo. Isso tu faz através desse mapa que tu falou. Tu olha o mapa e vê qual é a parte da área da... Às vezes não precisa nem eu... Só conversando com a pessoa eu já consigo. Aí para ter a certeza e tudo, aí olhando a gente já vai... Mas dá para a gente perceber. Dá para perceber, digamos, se a pessoa está numa vibração de escassez, só pela fala da pessoa, as atitudes, a gente vai percebendo. Porque uma pessoa escassa, ela vai mostrar. Porque essa escassez também é algo que foi construído. Então, se você vem de um sistema que teve muita questão de escassez, você precisa trabalhar bastante para você sair desse nível. Porque o inconsciente, ele vai te trazer, você vai agir dessa forma, às vezes, sem se perceber. Por isso que o autoconhecimento é importante para você começando a modificar isso, porque você não precisa repetir os padrões. Você repete os padrões porque você não tem consciência. Sim. Por quê? Se meu pai já passou por escassez, eu não preciso passar por essa escassez. Mas muitas vezes eu passo porque eu estou identificada com aquela história. E no ambiente, se eu estou identificada com essa história, eu carrego esses padrões, essas limitações todas de escassez. Aí o que a gente faz na casa para a gente ir ajudando a ressignificar esse padrão? Primeira coisa, entrada da casa, tem que ter fluidez, não tem que ter nada impedindo. Nada atrapalhando. Nada atrapalhando. Mesa, cadeira, nada. Então, a porta tem que abrir. É como se eu sempre digo assim, se você quer saber como é o fluxo da energia, quando você passa livremente, ou você bate em alguma coisa, ou você faz um desvio. Se você faz um desvio, significa dizer que a energia vai fazer esse desvio. Quanto mais coisas, mais a energia vai ter dificuldade. Numa casa que tem muita coisa, você não tem dificuldade de circular? Do mesmo jeito a energia. Então, a primeira coisa é a entrada da tua casa. Como é essa entrada? É convidativa? Tem alguma coisa atrapalhando? Na tua sala, que é a entrada, pelo menos é para ser. Porque muitas das vezes também, o que acontece? A pessoa tem uma casa que tem 2 portas. A principal. Sim. E uma lateral. Às vezes a pessoa só entra pela lateral. Só entra pelos fundos. Geralmente, uma pessoa que só entra pelos fundos, ela não tem essa força pessoal. Ela não integrou ainda. Porque o fundo, um rei não entra pelos fundos. Não. A gente traz isso para facilitar. Então ele assume, eu sou o rei, eu tenho que entrar pela minha porta principal. Né? Então, se você tem esses bloqueios, vai ter bloqueio na prosperidade. Em várias áreas pode ser. Porque começa por isso. Outra coisa importante para você olhar para a sua prosperidade financeira que eu estou falando aqui. Se você tem a tua cozinha, como é que anda a tua cozinha? Como é que anda um fogão? Por que a cozinha é um local de prosperidade? Porque a cozinha é regida pelo elemento fogo. Sim. O elemento fogo é o quê? Movimento. Movimento, é energia, Sim. Vitalidade. Outra coisa, o fogão, se teu fogão tá velho, se teu fogão não tá funcionando as bocas, cada boca vai representar uma possibilidade de entrada de dinheiro. Sim. Então, se não tá funcionando... Outra coisa, a gente pode... Às vezes você termina acendendo só uma boca. Aí você não está movimentando as infinitas possibilidades. Então você tem que usar todas as bocas do fogão. Todas as bocas Porque do às vezes fogão. a gente tem mania de acender só uma, de usar só 2. Então você tem que usar todas. Usar todas. Nossa, que interessante. Vai sempre usando isso. Porque a casa fala do nosso psiquismo. Está tudo interligado. Não existe nada solto. Ela vai te mostrando. A cozinha é o lugar de criatividade. E a criatividade está ligada ao nosso feminino, a energia do feminino, nosso segundo chakra básico, que fala de quê? Dos relacionamentos, porque na cozinha, quando eu preparo os alimentos,
Esses alimentos é o quê? Para nutrir meu corpo. Se tu tá com teu corpo nutrido, tem vitalidade, tu vai ter força para ir para a vida, fazer o teu propósito que tu veio fazer aqui. Se tu vai para a vida, faz movimento, tem dinheiro. Alda, tu tá falando aí, eu tô lembrando de duas coisas. Quando você falou da questão da porta, teve uma época que a gente estava procurando apartamento para alugar. Nós chegamos num apartamento lindo, assim, era ideal. Menina, mas na hora que a gente foi para abrir essa porta, a porta não abria, estava emperrada. E aí o pessoal da imobiliária, não, mas é que a gente conserta. Eu olhei assim pro Lucas, eu disse, não, essa casa aqui, eu já senti. E eu não entendo nada de ambiente, de casa, de energia, assim, de forma profunda, né? Por isso que nós estamos aqui conversando com você, porque a gente entende assim o superficial, mas na hora que eu fui abrir aquela porta que eu vi que ela não estava emperrada, eu disse, energeticamente parece que a casa conversou com a gente, disse, não, não é aqui. E a outra coisa, a questão da cozinha ser um lugar de criatividade. A maioria das vezes que eu tenho insights, criatividade para fazer alguma coisa, para criar alguma coisa, é quando eu estou na cozinha. Mas a cozinha, é pura alquimia a cozinha. Porque a partir do momento que você vai juntando você vai juntando um ingrediente aqui outro, e passa pelo fogo para transformar. O fogo é elemento de transformação. Então, você disse que não entende, aí é o que eu quero aqui deixar bem claro para todos que vão assistir, é que a gente entende sim. A gente só está desconectados. Porque isso é algo que está intrínseco dentro de nós. Então, por que você, quando abriu a porta, ficou emperrado? O que é que significa? No nosso corpo, a porta do nosso corpo é a boca. Quando você vai botar os alimentos, né? Que é para dar. No ambiente, a porta é a boca do ambiente para entrar energia. Então, se essa porta está lá com algum problema, tem um bloqueio. Tá vendo, minha gente? Vocês aí que tem as portas emperradas na casa de vocês, o trinco não tá fechando direito, tem alguma coisa aí bloqueando na entrada, tô abrindo a porta, tem uma coisa bloqueando, já começa a resolver esse problema, porque senão a escassez vai reinar nessa casa. E a porta também é muito interessante, a porta da casa, porque assim, existe o portão quando é casa, né? Sim. No caso aqui da minha tem um portão, essa daí é a principal, né? Mas tem a casa, porque aqui primeiro eu entro, aí tem um jardim, depois vem a casa, né? E aí o seguinte, o material que é feito, a porta... Tudo isso influencia. Tudo. Até o material que é feito a casa também, a construção. Mas é lógico, porque cada material desse é feito de um elemento e tem uma energia esses materiais. Então, o que a gente tem que ficar muito atenta, porque de acordo com o material que você usa, tanto para fazer a casa, como você bota os tecidos, tudo isso vai impactar na tua saúde. Nossa, que interessante. Tudo isso vai, tipo assim, o material que tu bota, antigamente a gente usava muito granito, né? É uma pedra natural, mas a gente sabe que o granito, ele tem uma radiação altíssima. É mesmo? Então, se você está usando esse material, o que é que impacta a gente? Quanto mais tempo você passar próximo daquele ambiente que tem esse material, mais você vai ser impactado. Então, só para a gente finalizar, assim, fazer esse fechamento aqui da área da prosperidade da casa, que você tem que olhar a porta de entrada, que é principal, a cozinha e o teu quarto. E o nosso quarto. Porque o nosso quarto, por que é o lugar de prosperidade? Porque o quarto só tem duas funções, que é refazer a nossa energia, que é quando a gente dorme, descansa. É no quarto, quando você dorme, que você vai entrar. Quando você vai dormir, a gente já sabe que a gente sai do corpo, pode fazer conexões. Então, os sonhos, você pode materializar através de um sonho que você vai tendo, você pode ter mensagens. Então, se você não dorme bem, você não tem como fazer isso, né? E a outra função do quarto é amar. No caso, quando é um quarto de casal, né?
Então, se você não cuida desse quarto, e qual é o principal, qual é no quarto, qual é a principal coisa do quarto? A cama, que é exatamente porque você vai descansar, né, refazer a energia. Então, se você não descansa, não tem uma boa noite de sono, você não vai ter prosperidade. Porque sem vitalidade, prosperidade está ligada à nossa energia. Quanto mais energia, mais magnética eu me torno. Nossa. E Alda, a questão das cores, elas influenciam também na casa? Por exemplo, um quarto. Qual seria a cor ideal para esse quarto, para trazer essa tranquilidade, para trazer a energia do amor, das relações, o equilíbrio dentro do casamento e a prosperidade, já que o quarto é um lugar que você falou que está conectado à prosperidade financeira. O que é que eu posso... Eu vou te dizer aqui uma cor, mas eu não posso te dizer a cor ideal assim. Por quê? Porque quando a gente vai olhar o mapa da casa, dependendo desse quarto tiver... Digamos, muitas das vezes, vou dar exemplo aqui, o meu quarto. Sim. Ele não está na área dos relacionamentos. Meu quarto é na área da espiritualidade. Gente, eu preciso fazer esse mapa urgente. Aí, mas a gente tem o seguinte, se é um quarto de casal, a cor do amor é o rosa. A cor do amor é o rosa. Por sinal, eu estou aqui com quartos rosa, né? É o rosa que é a cor do amor. Aí o quarto, como é para amar, e também tem um lado carnal, que é o sexo, que a gente não pode esquecer que é também fundamental, tem que ter um vermelho ou um vinho, uma cor. Mas não é que você vai encher teu quarto. Quando eu falo em cor, necessariamente você não precisa botar essa cor na parede. Você pode botar numa coxa de cama. Um detalhe, né? Um detalhe. Mas eu não aconselho para quarto nenhum branco. Nossa, pô, já tô toda errada, porque o meu quarto é todo branco. Porque o branco, o que é que o branco faz? O que é que o branco faz, O branco é pureza, é clareza mental, mas o branco em excesso traz frieza. Pronto. Pois eu já vou providenciar um rosa naquele quarto. Aí, o quarto tem que ser um lugar de aconchego. Agora tem que ter cuidado também para não fazer esse quarto, porque o quarto de casal, ele tem que ter as duas essências, as duas energias, o feminino e o masculino. Mas o quarto ideal é aquele quarto que aconchega. Nós mulheres não somos quem aconchegamos, né? Tanto é que nós, o masculino penetra no feminino. Sim. Então esse quarto tem que ser essa coisa para esse ambiente. Tem que ter cor. A cor é fundamental. A cor é energia, é vibração pura. Você pode usar a cor nos ambientes, tanto nas paredes como nos materiais, né? Você pode usar a cor na roupa, porque quanto mais essa cor próxima de você, mais ela está impactando. Os cristais também, eu posso ter um quartzo rosa, por exemplo, ainda no meu quarto? É essencial ter. Porque você está ativando essa energia do amor. Então, mas assim, geralmente o quarto, como é um local de descanso, não deve ter. Você pode botar umas pitadas dessas cores aí, de um vermelho para trazer a paixão, mas colocar cores mais claras, no sentido assim, um verde que vai relaxar, um azul clarinho. Nada de preto, pelo amor de Deus. Vermelho demais, um laranja, isso traz muito estímulo? Não, porque traz muito estímulo. Aí você não vai relaxar, você só vai pensar em fazer amor. Porque quanto mais vermelho, mais... Porque o vermelho, ele age na nossa vida, no físico. Digamos, no dia que você está sem ânimo, bota uma roupa vermelha. Come um alimento vermelho. Vai atrás de uma planta que seja tipo uma espada. A espada, ela tem a energia masculina, porque é uma energia para cima. A espada de São Jorge. A espada de São Jorge. Então, tudo isso está impactando nossas vidas e a gente não percebe. Hoje, com esse conhecimento que eu tenho, eu não saio de casa, eu não visto uma roupa se eu não tiver uma intenção. Porque cada cor que eu utilizo é aquela intenção que eu quero. Mulher, qual foi a intenção que tu teve de botar esse azul? Porque eu saí de azul também, mas eu não tive intenção nenhuma. E chegamos aqui e tá mais dor de azul. O azul, esse azul aqui, o escuro, porque o azul, ele fala... O azul é uma cor fria,
né? Sim. Ele é uma cor fria, mas o azul está relacionado ao céu, está relacionado à nossa mente, né? À nossa clareza, né? Então ele age na clareza, na mente. E fala da nossa emocional, da nossa emocional. A água está relacionada às emoções também. Emoções. E aí o azul, por que eu vim também com essa cor azul? E eu estou com esse branco, porque hoje eu tinha que estar de branco por conta que eu estou sendo um canal de luz hoje, né? Que eu te falei, né? Antes da nossa conversa aqui. Sim. Porque o branco fala dessa purificação, o branco fala dessa clareza mental. O branco é o masculino, a energia, porque a cor branca tem a energia do masculino, que a gente confunde, né? O feminino já é o preto. Sério? Sério. Por que os homens geralmente gostam de locais mais escuros, né? Porque o homem quer o feminino. Ele procura o feminino, né? E as pessoas... Estou passada com essas informações. E aí, por que eu usei também o azul aqui? Porque o azul fala da verdade. O azul é comunicação. É uma comunicação que quando eu estou de azul para me comunicar, a pessoa vê verdade no que a pessoa está falando. Entende? É a cor da comunicação. Então a nossa psique já estava em comunicação aqui antes da gente chegar, porque ontem eu escolhi nas roupas de eu acho que eu vou com essa calça e essa blusa eu vou de azul. Aí eu chego aqui, tu tá de azul também. Pois é, mas lógico, é um campo de informação, desde o momento que você entrou em contato comigo, que a gente está trocando energia. Ninguém chega no nosso campo assim, por acaso. Tudo tem algo maior por trás, né? Isso quando a gente entende, tem essa visão, que tudo que a gente faz não pode fazer. Se eu estou fazendo, se eu faço a minha profissão só para minhas vantagens, que isso é importante, para ter vantagem que eu digo assim, só para o meu bem, sim, isso eu estou só no ego. Eu tenho que entender que quando eu faço um projeto, quando eu faço meus projetos, esse projeto ele vai impactar a vida de muitos. Por quê? Porque a partir de um projeto desse, quantos profissionais vão estar envolvidos? Infinidades. Além de impactar a vida do cliente, mas vai impactar um marceneiro, vai impactar um gesseiro, uma construtora, um lugar que vende, uma loja de material de construção, ou tanto de pessoas com um projeto. Então, quando a gente tem esse olhar mais amplo, isso para mim é espiritualidade. Nós todos estamos aqui para a gente expressar a nossa essência. A nossa essência, ela quer compartilhar. O que ela quer compartilhar? Cada um vem com seus dons e talentos. Sim. E aqui eu não estou falando, porque também tem muita confusão quando a gente fala de dons e talentos. As pessoas acham que dons e talentos são, digamos, eu sou design de interiores. Isso não é meu dom. Porque isso é algo que se eu for fazer um curso, eu vou estudar e qualquer pessoa pode ser uma designer, né? Mas o que é o meu dom? É a maneira como eu faço esse design. Então, hoje, quando eu faço essa ligação com a numerologia, né, e com a astrologia, como eu tenho essa energia psíquica, né, do cuidado, o meu dom é esse, o cuidado. Tudo que eu vou fazer é acolhendo, é fazendo tendo esse cuidado de acolher o outro. A gente percebeu quando nós chegamos. Entendeu? Chegar, tipo assim, se você chega na minha casa, eu vou lhe receber mesmo. Ali é para você, não é... Isso não é algo que é só para fazer de conta, isso é algo meu. E que até eu tive que fazer as pazes com isso. Por quê? Você vai colocando na cabeça, por conta das crenças limitantes, que ser essa mulher que gosta de arrumar, que ser essa mulher que gosta de cuidar, que isso é o feminino. Sim. Que gosta de cuidar é menor. É menor. A mulher que gosta de cuidar do lar, isso é pequeno. E isso é preciosíssimo. Porque a partir do momento que tu cuida do teu lar, tu tá criando um ponto de luz para o universo. Não só para ti. Isso reverbera. Se você está aqui nesse bairro aqui, eu sou um ponto de luz nesse bairro. Agora, é necessário a gente trazer isso para a consciência e ter a intencionalidade. Porque tudo, a energia, ela vai ser direcionada onde eu coloco a minha intenção.
Então, isso não é menor eu cuidar da casa. Então, hoje eu assumo, porque antes eu tenho essa profissão e tudo, cuidar das casas, mas eu sempre gostei, isso faz parte da minha essência. Então, quanto mais eu cuido da minha casa, se quer ver eu bem feliz, eu chegar em minha casa, a casa está limpinha, cheirosa. Então, ter esse cuidado, a primeiríssima coisa básica da nossa casa é a gente fazer a limpeza física. Porque às vezes a gente acha que é uma coisa tão besta. Mas é através dessa limpeza física que você vai fazendo, que você vai tirando, porque quando está sujo, vai acumulando. Aí a densidade vai tomando de conta. E às vezes a gente acha que isso é besteira e não é besteira. Pois é, e você está falando da questão do impacto dos materiais no ambiente da casa. Eu já estava aqui imaginando, a casa ela vai ser construída, por exemplo, para quem vai entrar num terreno que nunca foi nada ali até então. Aí você começa a construir a casa. Então, todos os materiais têm impacto na energia da tua casa. As pessoas que estão envolvidas também têm um impacto na construção, energeticamente, na construção da tua casa. A terra, ela também impacta a terra, o bairro, a cidade, a rua, tudo. Tudo isso, o entorno, eles nos impactam. Aí é que vem que no meu método, né, que eu canalizei esse método, que é a casa saudável, o que sustenta esse método é exatamente entender que nossa primeira casa é nosso corpo. Eu tenho que cuidar desse corpo, porque o corpo é o meu parceiro de vida. Por mais que eu tenha um outro parceiro, mas o meu corpo é o meu parceiro, porque ele veio aqui para sustentar e realizar o que eu vim fazer aqui, o meu espírito vai fazer. A segunda coisa é a casa, minha casa morada. A terceira casa é a casa cidade. Como é que eu posso cuidar da minha casa e não ter cuidado com a minha rua? Então, uma rua, se você chegou aqui na minha casa, é um monte de árvore, né? Sim. Por quê? Porque eu sei a importância de colocar árvore na rua, porque com certeza essa rua vai ter um fluxo energético bem mais vivo. Foi tu que plantou essas árvores aqui? Com certeza. Nossa! Entendeu? E aí você não tem cuidado, tipo, você vai no carro, digamos, vai andando na rua, pega o lixo e joga na rua. Como assim? Existe alguma técnica dentro do que você trabalha que ajuda a limpar energeticamente aquele terreno que eu não sei o que foi há 50 anos atrás, há 20 anos atrás, e aí eu construo minha casa, ou então eu estou morando num condomínio, que eu sou a primeira moradora daquele apartamento, ou de repente outras pessoas já moraram. Existe alguma técnica que pode ser feita para limpar a energia daquele ambiente? Primeiro, quando você vai morar, tem que entender o seguinte, que todo lugar já é vivo. Sim. É vivo, tem uma alma. Entende? Então, até para você fazer uma construção, você tem que pedir permissão à Gaia. O correto é esse. E a gente sabe que as pessoas... Existe até situações que eu posso dar o meu depoimento aqui. Quando a gente vai fazer, executar os projetos, tem projeto que aquela coisa assim flui maravilhosamente bem. Sim. Tem outras que é uma confusão. Primeiro porque o campo que vai atuar ali é o campo da pessoa, do dono do projeto. Certo. Ele é quem está. Se essa pessoa for uma pessoa que ela não tem, digamos, uma vibração mais elevada, ela vai atrair pessoas daquele mesmo estilo. Então, não tem como você atrair situações na sua vida se você não está vibrando daquele jeito. Então, a gente tem que entender que nós, em todos os lugares que andamos, nós criamos o ambiente. Não sei se você compreendeu o que eu quis dizer. Porque quando você diz assim, eu ando num lugar e esse ambiente aqui é não sei o quê, você está querendo dizer que não, isso aí não é. Se você chegou lá, você tem algo ainda. Tem uma ressonância. Tem uma ressonância. Então,
tem que pedir permissão. Existem os protocolos que a gente pode estar fazendo. Tem que limpar. Se você vai morar numa casa pela primeira vez, mesmo que aquela casa não seja sua, no sentido assim, você alugou, você pode fazer uma limpeza energética. E deve fazer. Porque você tem que estabelecer o seu campo. Porque você não vai entrar num lugar que você não vai fazer essa limpeza. Aí tem várias formas. Tem uma maneira de você fazer com anil. Anil é muito usado, sal grosso. Sim. O próprio sol. A energia do sol, você pode invocar a energia do sol, imaginar raios de luz que desce ali no centro daquele ambiente e vai fazendo essa limpeza. Você vai visualizando. Isso é uma maneira de a gente fazer uma limpeza de forma mental. Você vai idealizando, fazendo que ali vai limpando tudo, aquela energia vai descendo para a terra, escorrendo, e ali, depois daquilo ali, só fica luz. Aí você diz o que é que você quer que fique, que seja imantado ali naquele ambiente. Sim. Depois disso, você vem com a energia de harmonização. Quando você limpa a casa, você não vai botar uma florzinha, não vai botar... Do mesmo jeito, você imagina uma luz branca brilhante, envolvendo todo esse ambiente. E aí você vai dizendo que esse ambiente é um ambiente de paz, é um ambiente de amor, é um ambiente de conexões, de entendimento. Então você pode fazer isso. E isso você deve fazer sempre na sua casa. Aí você pode botar o sal. Agora o sal, muitas das vezes as pessoas usam o sal de forma equivocada. Sim. Porque o sal é o seguinte, você coloca o sal, mas você tem que tirar no outro dia. Você não pode deixar uma semana, não sei quantos dias, aquele sal, porque ele vai ter a capacidade de absorver, mas depois ele vai ficar cheio disso. E aí já vai acontecer o contrário. Então, no dia que você pode fazer essa limpeza do sol, porque o sol é a força purificadora do universo. Só que antes de você limpar o ambiente, você tem que imaginar esse sol entrando dentro da tua cabeça, te limpando. Sim. Porque não tem como eu limpar algo se eu estou suja. Sim. Então, primeiro eu me limpo Você para se essa limpa, energia ir para casa. E você limpa essa energia, você bate os pés, coisa as mãos. Aí Pode tomar um banho de erva também? Pode. E por falar em ervas, eu limpo minha casa sempre com ervas. Sempre eu estou limpando minha casa. Borrifando ou banho, passando pano? Porque tudo que serve para o nosso psiquismo, para o nosso corpo, serve para a nossa casa. Então, uma das coisas que a gente faz, às vezes a gente compra um monte de produto de limpeza, que está achando que está limpando e está, é o quê? Intoxicando nossa casa e a gente. Então, quanto mais natural, melhor. Aqui na minha casa eu não tenho um produto que não seja sabão. Sabão, eu limpo a minha casa com sabão líquido. Sim. Nem sabão em pó eu uso, porque a gente já sabe que por causa da espuma pode trazer prejuízo para os veios de água, né? Questão dos esgotos. E limpo com ervas. Aí cada vez eu faço intuitivamente, dependendo do que eu estou precisando ali. E uma vez por mês eu limpo com anil. Além de passar as ervas, vou passando também anil. Então é isso. Mas a outra coisa que você pode também manter sua casa harmonizada é cuidar da sua mente. Porque de nada adianta a casa estar toda limpa, organizada, bonitinha, mas os meus pensamentos não estarem saudáveis também, né? Tem que pensar, porque como é que a gente cria energia? Primeiro o pensamento, na hora que você pensa, você sente. Vem o sentimento e a emoção. Sim. Esse sentimento e emoção gera o quê? Uma frequência. Essa frequência gera o quê? Uma vibração. E é isso que você vai imantar. Tanto é que às vezes a gente diz muito, eu quero algo. Mas aí o que vem é uma coisa totalmente diferente do que você quer. Mas é por quê? Você está dizendo que quer, mas você ainda não está vibrando. Então, se você quer algo, você tem que se tornar aquele algo. Primeiro, energeticamente. E se torna como? Imaginando, visualizando, eu sou isso? Você tem que fazer um alinhamento dos seus pensamentos com seus sentimentos. Sim. Isso tem que estar alinhado. Você tem que alinhar suas mentes. Que é a mente superior, a mente que a gente entende como o corpo e o nosso inconsciente.
Porque muitas vezes a gente diz, eu quero algo. Aí lá, na nossa grande biblioteca, que é o inconsciente, está uma coisa totalmente diferente. Aí quando você pensa, eu quero isso, aí vem aquela vozinha. Não, isso aí você não merece não, você não consegue. Aí você não vê essa conversa. Então, é se trabalhar para se tornar um observador de si mesmo. Mas isso é todo dia, diariamente. Porque quando você se trabalha e chega nesse nível de ser um observador, você vai perceber as dinâmicas. Por quê? É você que comanda a sua vida. Sim. É você que comanda seus pensamentos. Às vezes a gente diz assim, eu tenho muitos pensamentos. Mas quem é que está gerando esses pensamentos? Você. Então você tem que olhar o que é que você está produzindo. E a partir dessa produção de pensamento, você vai dar os comandos mental. Porque a nossa mente, ela é potente, mas ela precisa de um comandante. E quando tu falou na questão da cor, a cor é tão incrível que quando você, naquele dia que você precisa ter essa energia de comandante, você usa um verde escuro, verde militar, não é? Sim. Na hora que você veste, você tem essa consciência, você se torna um comandante. Então, usar as cores, né? Com essa finalidade, então tudo à nossa volta está nos impactando. Nada é por acaso. Nada é assim, neutro. Agora, o que a gente tem que ter neutralidade? Nós precisamos ser neutro nas coisas, no sentido assim, não julgar. Sim. Você tem uma atitude, aí, principalmente quando a gente fica muito indignada, né? Ai, fulano faz isso. Você está julgando, você está criticando. Então, se você está nesse julgamento, você não está na neutralidade. Você precisa vir para a neutralidade, porque é nessa neutralidade que você está no fluxo do universo. Porque o que é que faz a gente entrar no fluxo do universo? É obedecer às leis universais, que todos nós temos consciência. Dentro da gente a gente já sabe dessas leis. A gente fica que está perdido, está desconectado, não entende. Mas a lei da impermanência. Sim. Tudo muda o tempo todo. Da interconexão. Todos nós estamos conectados. Nada que eu faça não vai impactar o outro. Então, eu tenho que ter essa responsabilidade. Quando eu fico emitindo esses pensamentos, pessimismo, não sei o quê, eu estou criando o que a gente chama de ilhota no universo. Eu estou criando isso no astral. Se eu crio isso no astral, quando eu quero alguma coisa, isso cria uma barreira. E aí, outra pessoa que está com aquele mesmo pensamento, vocês vão juntando e vão construindo isso aí. Do mesmo jeito que a pessoa que tem pensamentos positivos, tem pensamentos elevados, elas também vão criando essas nuvens, mas só que essas nuvens são boas, é uma coisa que vai fluir. Então, a gente tem, é um trabalho contínuo seu, da sua casa, porque a casa é uma ferramenta e vai te mostrando. Vai te mostrando se tua casa está bem, não tem vazamento, não está queimando energia, porque tudo isso aí também, parte elétrica. Parte elétrica fala do nosso sistema nervoso. E quando alguma coisa quebra, um prato, um copo? Dissipando a energia. Energia que está lá densa, quebrou, espatifou. Energia acumulada. Energia acumulada, aquela energia densa que está acumulada ali. Entendeu? Outra coisa também, quando a gente se corta, né? Às vezes... Pois é. E aí é incrível, quando a gente se corta, quando a gente se machuca, a gente precisa se perguntar, o que é que eu estou com raiva? Qual é a raiva que eu estou aqui dentro de mim? Eu estou com raiva de mim mesmo. E a gente inconscientemente se fere. Nossa. Não é incrível isso? Então, é ficar desperto. Desperto é isso, ficar atento. Porque nada acontece assim, por acaso. Nada está solto, né? Não está solto. Então, é ver. Mas tudo isso é te mostrando para você entrar na rota. Né? Aí, quando você não tá aqui no presente, porque só o que existe é o presente. É o aqui e agora.
Às vezes eu estou perdida lá no futuro, com as ansiedades, ou estou remoendo aqui o passado. Geralmente, quando a gente está no passado, a gente está no apego. A gente não quer soltar as coisas. Porque aquilo aconteceu ou ruim ou bom, mas o que é que as experiências é para a gente viver e ter um aprendizado e liberar. Libera. Pode ser a coisa melhor, mas aquilo ali passou, você já viveu. Aí vem outra, vai abrindo. Então, quanto mais você faz esse desapego, esse desprendimento, mais tua vida vai fluindo. Então, a espiritualidade é para ser vivida, não é para ficar achando que eu preciso de um templo, Sim. ou então ficar só nos livros. Colocar a espiritualidade em prática. Em prática. No dia a dia. No dia a dia. E é simples, né? É simples. A espiritualidade é simples. Não tem essa coisa de a gente criar. Agora a vida é um mistério. É um mistério para a gente vivenciar e experienciar, né? E a natureza, ela está muito também para nos apoiar nisso, né? De ensinar. A natureza nos ensina. Eu fico assim impressionada com o ensinamento que ela traz, né? As flores mostram também. Outra coisa, quando você cultiva, você tem jardim, você tem coisa, você está cultivando o seu jardim interior. Sim. Você está cultivando, as flores falam muito dos nossos talentos, porque cada flor dessa é um talento. Uma flor dessa, ela não vai ficar preocupada, digamos. Essa flor aqui, que é o bico de galo, ela não está preocupada com a rosa, se a rosa é mais bonita, não, ela simplesmente é. Que é o que a gente deveria. A gente fica nas comparações, né? E aí a gente sabe quando a gente está fora da nossa essência, quando a gente está nas comparações, porque a comparação é ego. A essência é o quê? Eu nem sou menor e nem sou maior, eu sou quem eu sou, quem eu vim para ser aqui. Quando eu fico muito ofendidazinha, né? Eu estou no ego. Então, não é que o ego também não seja importante, mas eu não posso botar o ego para como é que eu expandir esse ego na minha vida? Deixar ele tomar de conta. Não pode. É a essência. A nossa essência que a gente tem que buscar. Então, eu entendo a espiritualidade como essa caminhada de cada dia a gente ir atrás de se conhecer. Eu não posso conhecer o outro se eu não me conheço. Quando a gente olha para alguém e vê aquela coisa maravilhosa que a gente se identifica, eu estou reconhecendo quem eu sou naquela outra pessoa, né? E se eu olho para aquela pessoa e digo, é antipática, é isso, é aquilo, é algo que eu ainda não reconheci. Alguma sombra minha que eu não admito, não olho. Então é se perguntar o que eu tenho que aprender. Claro que falar sempre é mais fácil, né? Vivenciar isso e ter essa consciência é que é o grande exercício diário. Mas a casa, com esse tanto de tempo já que eu trabalho com a casa, ela é uma ferramenta importantíssima, potente. É uma ferramenta de autoconhecimento Sim, mesmo, né? Porque sim. quando você... A gente falou tanto aqui que a casa é o reflexo, é o espelho de quem nós somos. E muitas vezes, não só do que nós somos, mas do estado em que nós nos encontramos no momento. Então, às vezes, uma pessoa que está em estado de depressão, que ela não é uma pessoa depressiva, ela está... Se a gente for entrar na casa, né, com a pessoa que está com depressão, a gente vai observar que talvez não tenha tantas cores, não tenha flores, né? Não, nem ela usa cores. Aí ela vai ser uma pessoa que vai usar mais um preto. Não tem pessoas que usam muito preto. Teve uma época da minha vida que eu estava com muito preto usando. Apesar que o preto, para mim, depois que eu fiz meu mapa numerológico, a gente tem umas cores. Então, o preto é uma cor que me favorece. Sim. Só que uma pessoa que usa preto direto, por que o preto ele vai te trazer essa depressão? Pode te dar, porque o preto é a introspecção, né? Você vai vir aqui para dentro. Mas o preto, ele nem entra e nem sai nada. O dar e o receber não acontece no preto. Então, o preto é bom, às vezes, você usar no momento que você vai para um lugar que você não quer que essa energia, você não quer nem dar,
e nem Nem quer receber. receber. Então, digamos, você vai para uma balada, uma coisa, um lugar que tem muitas energias densas, você pode ir de preto. Porque ele acaba que se coloca, ele se coloca num lugar de ser o bloqueador energético, podemos dizer assim, proteção. Ele pode usar, mas claro também que o preto, ele é, porque tem um lado positivo da Sim. cor, né? Então, mas para você viver de preto, digamos assim, tem pessoas que trabalham numa empresa e que o fardamento da empresa é preto. Eu não sei como é que a pessoa consegue. Eu tinha muita dificuldade, sabia, de usar preto. Muita, eu tinha pouquíssimas peças. Hoje eu acho que vou até dizer que me permito usar o preto. Não sei em que momento foi da minha vida que eu me conectei com algum estado psíquico, enfim, que comecei a usar o preto, mas eu tinha muita dificuldade de preto. No meu guarda-roupa não tinha uma peça preta. Porque para você se manter de preto, não é que você não possa usar. Eu quero deixar aqui, não é que nenhuma cor é totalmente negativa. Sim. A gente só tem que observar, porque nosso guarda-roupa fala muito do nosso estado emocional. Um exercício que a gente pode fazer. Olha para o nosso guarda-roupa, olha para o guarda-roupa e percebe que cores eu estou usando. Ali você já vai ter um insight. Porque se tiver só escuro, tem algo que você precisa. Porque o guarda-roupa fala do nosso eu. Porque o guarda-roupa, as roupas são nossas personas. Então, quando você entende isso e usa com intenção, não é que a gente não tem as personas, porque faz parte. Eu não posso ser aquela máscara. Mas eu saber usar, hoje eu preciso usar isso aqui, porque eu tenho essa intenção tal e tudo bem. Mas aí se você olha, você já vai ver. Se você é uma pessoa que está mais no escuro, se você é uma pessoa que tem cinza na tua casa, a casa é mais para o lado do cinza. Não estou dizendo aqui que você não possa ter um cinza, porque Sim. o cinza é o branco com preto. Mas se eu uso muito o cinza, se minha casa está toda cinza, você está entrando dentro, tem uma tristeza aí que precisa ser olhada, ser vista. Se os quadros não têm cor, nada tem cor, porque a vida, a natureza é cheia de cor. A natureza, não é? Tanto é quando você está assim, o dia está cinza, você não fica assim meio com a energia, energia lá embaixo. Mas é isso, a natureza está te mostrando. A natureza está te mostrando. Claro que as tristezas, esse sentimento, essa emoção, faz parte da nossa vida. Sim. É importante a gente entender e sentir. Mas não é para a gente ficar, porque se eu ficar no tempo todo na tristeza, eu vou estar lá embaixo, com a vibração lá embaixo. E a gente tem que procurar vibrar no amor. Que a energia do amor é que cura tudo. É a energia do amor. Então, é olhar para isso. Então, desde os alimentos, quando você vai se alimentar, como é que está teu prato? Teu prato está mais colorido ou só tem uma cor? Os alimentos, já viu que cada alimento tem uma cor? Nada é por acaso. Tipo, a pessoa que precisa fazer dieta, diminuir o peso. Então, procura comer num prato azul, porque o azul não abre o apetite. Sério? Sério, vai ajudar. Gente. Se tu botar um prato que é laranja ou vermelho, vai aguçar o apetite. Então, tudo isso a gente precisa. A casa é uma ferramenta. Assim, eu sou fascinada pelo estudo da casa. Alda, você estava falando da questão das cores, né? Do quanto as cores elas impactam no bem-estar, na qualidade, nas relações. Tem algum exemplo que tu pode contar assim pra gente de uma experiência que tu teve de alguém que tu foi atender e que tu chegou lá na casa e tu percebeu e era exatamente o que a pessoa estava vivendo? Tenho, sim. Uma vez eu fui atender uma cliente e ela me levou no quarto, porque esse trabalho que a gente faz, a gente termina entrando na intimidade, né? Sim. Uma coisa assim muito... A gente entra na intimidade das pessoas. E quando eu cheguei no quarto, que eu olhei para o quarto, eu disse, aqui não tem mais casal, porque o quarto era todo branco e cinza, não tinha uma cor. Então, se um quarto de casal é todo branco e cinza, tem um distanciamento. Ali não tem aquela conexão, porque o casal ele precisa ter a conexão carnal, sexual e o tesão. No branco não tem como ter tesão.
E aí eu pensei isso e ela veio me contar que realmente estava se separando, né? E a outra coisa que tinha nesse quarto, ela tinha santos no quarto. Então, a espiritualidade, você ter santo no quarto não é adequado. E tem até outro cliente que uma vez me contou, que como ela tinha santo no quarto, ela toda vez ficava constrangida na hora de ter relação, ela tinha que cobrir. Meu Deus! Por quê? Porque tudo está impactando a nossa mente. No ambiente, quando a gente entra no ambiente, o nosso cérebro ele vai decodificando através das imagens. Por isso que no ambiente também a gente tem que ter cuidado com aquilo que você coloca de objeto, os quadros que você coloca. Então, você entendendo isso, tendo essa visão, você vai potencializar a tua vida através do que você vai colocar no ambiente. E não só simplesmente comprar qualquer coisa e botar no teu ambiente. Então, o quarto de casal também deve ter cuidado com essa questão de ter santos, né? Imagens. Sim. Porque são energias diferentes. Do mesmo jeito que o quarto de casal não deve... Ou quarto de casal ou um quarto. Não deveria ter livros à mostra. Porque são energia o quê? Se você está no seu quarto e tem um monte de livro, é como tua mente não vai descansar, porque ela entende que tem que trabalhar, tem que estudar. São energias contrárias. Então, outra coisa, não deve um quarto de casal ter retrato dos filhos no quarto de casal, porque ali é a energia da família. No quarto dos, quarto dos filhos deve ter a foto dos pais. Agora, o contrário, não. Porque atrapalha essa energia aí do casal. Do casal. Que é preciso, porque antes de você ser pai e mãe, vocês são um casal. Então tem que manter essa chama. Gente, eu tô amando, eu tô impactada com tanta informação aqui. Eu tenho certeza que você aí também em casa tá sentindo, tá tendo insights, tá observando aqui as falas dela e trazendo para sua realidade. E eu quero te agradecer imensamente por essa oportunidade de você trazer sua sabedoria, seu conhecimento. É um presente pra gente, é um presente para a humanidade ter pessoas como você, com esse olhar, com essa consciência, de trazer pra gente essa visão de integrar corpo, mente e espírito, entender que nada está separado e principalmente da gente ter na nossa vida bem-estar, qualidade de vida, saúde, prosperidade através do nosso ambiente, da nossa casa. Então eu quero te agradecer por essa oportunidade. Eu quero inclusive desejar que o mundo te encontre, o mundo tenha acesso à sua sabedoria. Inclusive, tu faz atendimento online também? Sim, faço. Olha aí, todo o Brasil. Olha aí, gente. Então, quem está sentindo necessidade de fazer aquele mapazinho, de entender a energia da sua casa para você atrair prosperidade e trabalhar as 9 áreas da vida, sim, né? Que ela falou aqui também na casa. Então, já entre em contato com ela. Inclusive, vou deixar o Instagram dela aqui também. Vou deixar o @ dela aqui para você entrar em contato. E gratidão, Alda. E eu é que agradeço demais, porque é uma forma de colocar essa minha experiência, esse meu conhecimento, né, a serviço de muitos, que é um dos meus propósitos, é isso, é expandir esse conhecimento, que mais pessoas consigam entender que o ambiente é uma ferramenta importante para a gente se trabalhar e de evoluir. E viver o espiritual dentro da tua casa, do teu lar. Gente, isso para mim foi impactante, eu tô amando e eu tenho certeza que para você também vai ser muito favorável e enriquecedor também. E eu quero aproveitar e te convidar para se inscrever aqui no nosso canal. Se você ainda não é inscrito, aproveita, se inscreve, curte, comenta, compartilha. É uma das melhores, na verdade é a única forma que você tem de ajudar a gente a crescer e a levar esses conhecimentos espirituais, de autoconhecimento, despertar da consciência para mais lugares, para mais pessoas. E eu quero agradecer também todas as pessoas que já estão inscritas aqui no canal e eu te espero no nosso próximo episódio. Até mais!